ultimamente tem-se falado muito sobre este assunto e tem-se lançado uma dúvida muito, direi, esquisita sobre a posição do Partido Socialista sobre este assunto. Eu quero dizer que o Partido Socialista sobre este assunto tem tomado as suas posições ao longo destes tempos, desde 2008, que o Partido Socialista, na voz do Gil França, na Assembleia Municipal, tem levantado este problema, e ainda este ano este problema foi levantado pela primeira vez na voz do Gil França na Assembleia Municipal de setembro deste ano, em que, após a desmatação que se fez na Quinta do Escuna, se levantou o problema do que é que se estava a passar. Nessa sequência, ficámos a saber que já existiria um contrato de promessa e, após isso, eu dirigi-me à Câmara e pedi para inspecionar o processo que existia e, neste momento, tenho um conjunto de dados para além daqueles que constam na comunicação social, inclusivamente conheço e tenho disponível, e é possível qualquer pessoa ter acesso a este documento do contrato de promessa. Portanto, de uma vez por todas, quero mostrar aqui a toda a gente que o Partido Socialista sempre teve uma voz sobre este assunto, essa voz é conhecida e, para que, além de ter uma voz, tenha também uma posição fundamentada, elaboramos um memorando que, como veem, é um conjunto de 7 páginas que discrimina o melhor possível o que se passa sobre este assunto. Este memorando traz não só as verdades que têm sido conhecidas do público, como também aquelas que eu apurei na final deste ano, junto dos documentos que existiam na Câmara, e era a minha proposta ter uma proposta em janeiro do próximo ano, fundamentada sobre este assunto. Este memorando, que entrego a todos os jornalistas e que estará presente no site do PS Madeira para toda a gente poder consultar, este memorando é acompanhado de outros documentos que também estarão disponíveis no site e que não só os jornalistas, como toda a população em geral, pode ter acesso e ver não só a nossa posição, como também outros assuntos, como o contrato de promessa ou a proposta que foi feita pelo proprietário. Como podem ver neste memorando, temos aqui vários assuntos, nomeadamente os antecedentes, em que está muito claro a participação da Fundação Social Democrata neste negócio, ao vender a Quinta em 2007, quando já se sabia que se pretendia fazer ali este negócio. E eu tenho conhecimento de documentos da Câmara que já falam deste negócio em 2006. Portanto, vão dizer que estamos contra a ideia do edifício de serviços partilhados. A ideia até pode funcionar, mas quando há um forte empenho numa concretização concreta e específica de um local pré-escolhido, com mistura de negócios imobiliários e partidos do poder, aí tudo pode acontecer. Depois, neste memorando, refiro as condições do concurso, nomeadamente as características exigidas desse concurso, que são absolutamente dedicadas para aquele caso. Nomeadamente, temos uma área bruta de construção acima de 7.000 metros quadrados, estacionamentos em cave entre 350 a 400 lugares e uma localização num raio de 150 metros da Igreja Matriz de Santa Cruz. Só este espaço satisfazia estas condições. O Sr. Presidente falou no hotel. Meu Deus, há um mínimo de senso. Falou também num prédio, o tal fosso junto ao mercado. Ora, feitas as contas, para que isto pudesse ser satisfeito nesse tal prédio, no fosso ao pé do mercado, esse prédio tinha que ter 6 ou 7 pisos em altura e, imaginem, 8 pisos em profundidade. Não digo que não seja possível. Depois temos a proposta, os lucros e o risco que essa proposta traz.
os lucros para o proponente, o risco para a Câmara. O risco para a Câmara, porque a Câmara vai ter que fazer o papel de imobiliária ao ter que encontrar subarrendamentos. Este papel não é encomendado ao promotor. O promotor tem a garantia de que o arrendamento é feito por uma entidade única, que é a Câmara, e a Câmara tem que ter a garantia depois de ter os subarrendamentos. Isto é um risco para a Câmara e uma garantia para o promotor. Além disso, o promotor, ao saber que era o único a poder satisfazer as cláusulas do concurso, pôde fazer o preço que quis, porque não havia outros a concorrerem em pé de igualdade. Diferente seria, por exemplo, se na altura em que a Fundação Social Democrata vendeu o prédio, a Câmara chamasse a si o direito de preferência, adquirisse o prédio por 1 milhão de euros, como foi vendido na altura, e depois, com concurso público de construção e exploração, fizesse com que vários empreiteiros concorressem àquela obra. Aí eu garantia que aquela obra fazia-se por metade do preço. Depois temos o contrato de promessa de arrendamento, que após a aprovação em reunião de Câmara de 24 de junho de 2009, em 25 de agosto de 2009, foi feito o contrato de promessa entre a Câmara e o proponente. Esse contrato de promessa, felizmente, que teve uma cláusula que foi aprovada em reunião de Câmara de que não se faria a celebração do contrato final sem que a Câmara tivesse os contratos de promessa com as outras entidades interessadas no prédio. E que também não haveria caução a fazer nesse contrato de promessa. Na realidade, o preâmbulo do contrato de promessa realmente fala que o contrato final só se fará após os contratos de promessa com os outros interessados, mas nas cláusulas, no clausulado propriamente dito, a cláusula 5ª condiciona apenas o contrato final ao prazo máximo de 30 dias após a licença de utilização. Ou seja, embora o preâmbulo refira a necessidade de haver contratos de promessa com as outras entidades, a cláusula 5ª esquece por completo isso. E, portanto, este contrato de promessa tem antagonismos internos que têm que ser revistos. Por outro lado, este contrato de promessa não tem qualquer valor de sinal, nem qualquer caução ou pagamento a efetuar-se antes do contrato final e, portanto, por um lado, não tem consequências nefastas para uma possível denúncia deste contrato de promessa e, por outro lado, também, ao contrário do que se tem insinuado, não tem qualquer implicação a nível dos orçamentos atuais. Finalmente, o planeamento e as parcerias. Ora, este planeamento foi feito na ideia de que queremos 7.500 metros quadrados, onde é que estão as necessidades para encher estes 7.500 metros quadrados. Não foi feito na ideia de que temos um conjunto de necessidades, quantos metros quadrados são necessários para essas necessidades. Não, inverteu-se os papéis. As necessidades são consequência dos espaços pré-definidos e não os espaços são consequência das necessidades que foram estudadas. Além disso, não se estudou nem se definiu o que é que se faria com os atuais edifícios do Tribunal e da Câmara existente. Estes dois edifícios, no seu conjunto, darão uma área útil de 2.000 metros quadrados. Ora, se a Câmara está já a propor para si própria, neste novo edifício, 3.150 metros quadrados, mesmo que se lhes tire 1.000 metros quadrados para salas públicas e outras zonas comuns, se adicionarmos os 2.000 metros quadrados que estão remanescentes nos outros edifícios que eram vagos ou não se sabe o que é que se irá fazer, o que é que acontece? Acontece que temos para a Câmara uma área que dará no mínimo, mais de 20 metros quadrados por cada funcionário. 20 metros quadrados por cada funcionário não são todos os serviços que podem ter este privilégio.